Boa noite para quem eu não falei ainda, né? Se alguém vê um dedo perdido por aí, é meu, tá? Só me avisar. Pedir para aumentar o volume aqui. Alô? 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 Pronto, melhorou. Repetindo, boa noite para quem não viu, né? Servir a Deus é maravilhoso. O tema da cantata Eterno Emanuel. E nós sabemos muito bem que Deus é maravilhoso, perfeito e quer sempre o nosso bem. O problema é que Satanás atrapalha muitas das vezes. Deu para se perceber isso agora há pouco. Mas não vamos valorizar o trabalho dele, vamos valorizar o trabalho de Deus. Vamos valorizar o que Deus fez por nós. Isso sim. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23, diz assim sobre o nascimento de Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Emanuel em hebraico tem um significado. Não sei se vocês todos conhecem. O significado de Emanuel, Deus conosco. Muito bem. Só que esse Deus conosco, ele é mais profundo. Os nomes, na Bíblia principalmente, têm significados. Não é simplesmente um nome como você dá ou recebeu o nome de alguém. Não, tem mais um significado. Tem mais coisas nesse meio aí do que a gente possa imaginar. A palavra Emanuel está dividida em três pequenas palavras, podemos dizer assim. A primeira parte é Deus, El, né? A segunda parte é em, dentro. Não simplesmente ao lado, mas dentro. Ele quer dizer dentro. E nós. Então, Deus dentro de nós. Seria essa ideia do nome. Mas o nome, mesmo assim, restringe muito. Quando o Dalton pediu ao Serafim para orar, ninguém aqui, a não ser ele e mais ninguém, se chama Serafim. Ou quem chama Serafim aqui, eu estou errado. Definiu o Serafim, né? Definido. É uma pessoa definida. Quem é ele? Alguns conhecem, outros não conhecem. Mas definiu-se ele. Mas Deus não se tem como definir. Por que Deus não se tem como definir? Porque Deus é eterno, é grandioso, ele transcende todo o nosso conhecimento. Eu calculando aqui alguns nomes que podemos atribuir a Deus no Velho Testamento, em hebraico, eu separei 72 melhores expressões que você se refere a Deus. Deus conosco, Deus Jeová Jireh, Deus Elohim, e assim por diante. Você tem muitas expressões em hebraico que atribuem-se a Deus como nome de Deus, não como especificamente definindo uma pessoa em si, mas tentando de uma forma humana, né, na nossa linguagem, expressar quem é Deus. Quem é Deus? E um desses é Emanuel. É Deus dentro, ou querendo estar dentro de nós. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio com esse objetivo, o objetivo de estar em nós. Ele quer estar no ser humano, não é com o ser humano, é estar no ser humano. Porque quando Deus estiver no ser humano, este indivíduo está salvo, né? Este indivíduo tem a vida eterna. Esse indivíduo tem garantida a sua estadia no céu para todos sempre. E Deus ao nosso lado não significa muito.
Como assim não significa muito? Porque ele veio, como a história diz, nasceu na estrebaria, né? Esteve aqui na humanidade entre nós num período de 33 anos, e muitos o viram, inclusive, muitos experimentaram o poder dele, muitos tiveram o prazer de serem curados, outros ressuscitados, enfim, muitos desfrutaram do poder de Deus. Mas muitos destes que desfrutaram do poder de Deus, infelizmente, só usaram Deus para si. Não tiveram Deus em si. E com isso, com certeza, não que eu sou juiz e declaro isso, mas a Bíblia me mostra isso, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, diz a palavra de Deus, já está condenado. Então, com certeza, muitos daqueles que só experimentaram Jesus Cristo, hoje estão sofrendo no inferno por toda a eternidade. Não sou eu que disse isso. Ainda tem um exemplo que eu posso dar, em que Jesus Cristo, certa vez, cura alguns leprosos, né? Alguns leprosos chegaram para junto de Jesus Cristo e pediram que ele o curasse. E todos ali foram curados. Enquanto eles iam, todos foram curados. Mas um só voltou. Um só reconheceu o poder de Deus. Não o poder de cura, mas o poder de salvação. E Jesus Cristo fala, ué, tinha mais, né? Tinha mais gente aí. Cadê os outros? Só um? Porque só um realmente entregou sua vida a Deus. Não só experimentou Deus conosco, mas experimentou Deus nele. Deus nele. E aí a pergunta que eu gostaria que você pensasse comigo hoje é: Deus é o que para você? Deus é o que para você? É interessante que em 1 João capítulo 3, versículo 1, é dito assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu ao nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Deus é amor. Não só um amor que quer o bem do ser humano, também é, mas um amor que deu a sua vida para que o ser humano pudesse ser salvo, né? Hoje nós estamos aqui de uma forma alegre, apesar das dificuldades, mas isso faz parte da brincadeira, né? Apesar dos contratempos, né? Estamos aqui louvando a Deus, exaltando o seu grande nome, porque um dia ele veio a este mundo, se fez carne, veio como nenenzinho e mostrar o seu amor para conosco. Mas esse amor desfruta quem? Aqueles que pegam e fazem dele, né, algo a ser interiorizado. Ser interiorizado. Deus dentro de nós. Deus é amor. Mas infelizmente nem todos querem esse amor. Não sei por quê. Pense um pouco. Outra coisa também interessante é o que Deus fez ou faz por nós. Aqueles que têm Deus na sua vida, está seguro. Interessante que diz Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e nada os atingirá. Ou seja, além de amor, ele também quer nos guardar, proteger. Ele também quer nos garantir vida, não só neste mundo, mas também para a eternidade. Então Deus, ele faz muito por nós. Nós é que não fazemos nada por Deus. Se pensar bem, tudo aquilo que o ser humano tenta fazer por Deus ainda é pouco. Não é pouco, pastor? O que irmão acha? É muito pouco. Por que é pouco? Porque o que ele fez ainda quando nós, diz o texto, ainda éramos pecadores. Morreu por você e por mim, quando nós ainda não merecíamos nada. Quando você e eu não tínhamos direito a nada. Nenhum tipo de benefício, nada. Mas ele fez, porque além de ser amor, ele quer fazer, ele quer cuidar de nós. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Fazer o quê? Fazer o quê? Hoje pela manhã estávamos falando dos magos, né? Quem estava aqui percebeu isso. Os magos que vieram do Oriente, eles fizeram algo maravilhoso, né? Quem estava aqui de manhã
pôde observar. Eles vieram trazer presentes para Jesus? Não. Eles deram também presentes para Jesus, mas eles não vieram para dar presente para Jesus. Eles vieram para adorar Jesus. Prostraram-se diante de Jesus. Entregaram suas vidas a Jesus, porque eles perceberam que Jesus Cristo, ele quer arrebanhar o ser humano como o pastor faz com as suas ovelhas, para cuidar, proteger e salvar. Mas o homem precisa tomar uma atitude. Em João capítulo 3, versículo 16, eu acho que todos aqui conhecem, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. É necessário crer. E crer, eu sempre digo aqui, né, pessoal, quem não sabe vai se aprender hoje, crer não é acreditar, não. Crer não é acreditar. Dou até um exemplo fácil, que eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. Você precisa de um dinheiro emprestado no banco, o que você faz? Você vai lá, né? Aí chega lá, conversa com o gerente, fala assim, senhor, eu preciso de tanto. Aí o gerente começa a fazer um levantamento da tua vida financeira. Se você, ele quer ver, terá condições de pagar. Não é você somente dizer, não, eu vou pagar. Não, ele vai fazer um levantamento. E no que ele faz o levantamento da tua vida, ele chega à conclusão de que você merece ou não receber o empréstimo. Se ele olhar para a tua cara e você apresentar para ele condições que são desfavoráveis, o que ele vai dizer para você? Olha, até gostaria de te ajudar, mas não vai dar. Mas se ele olhar para você e ver todas aquilo que você apresentar para ele como condições favoráveis, ele vai olhar para você, mas você só quer isso? Né? Não pode, podemos até mais. Geralmente a gente quer fazer um negócio desse, né? Para prejudicar o ser humano. Mas quando o gerente toma essa atitude de dizer, você pode receber, e pode receber até mais, ele está crendo em você ou ele está acreditando em você? Perceberam? Perceberam o detalhe? Ele não está acreditando em você, ele está crendo em você. Porque acreditar que você está ali na frente dele precisando, ele sabe. Acreditar que você tem a intenção de pagar, ele está deduzindo que sim. Mas ele só realmente comprova que ele creu em você quando ele te dá o dinheiro. Mesma coisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deu para você condições. Ele provou que tem condições. Como? Como ele veio a este mundo, nasceu aqui como uma criança, viveu aqui entre nós durante 33 anos e no final da história foi crucificado e 3 dias depois, o que ele fez? Ressuscitou. Ele deu provas de poder e de vida. Agora compete a você olhar para essas provas, né, favoráveis que Deus está nos dando através de Jesus Cristo e acreditar ou crer. O que você prefere? Então, você tem uma atitude a tomar, você tem uma decisão a tomar, para que todo aquele que então depositar confiança, crença em Cristo, você será salvo, diz o texto. Essa é a única coisa que precisamos fazer, mais nada. Eu sempre digo, não é ser religioso, não é ser membro de uma igreja qualquer, não, é ser de Cristo, é entregar a sua vida a Cristo. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já trouxe para você tudo aquilo que prova a sua capacidade de poder e de vida. Basta você crer. Deus quer estar em nós, mais especificamente em cada um aqui. Por isso, você deve pensar, e aí? O que eu faço? Toma a decisão que você achar melhor. Seja o banqueiro nessa hora. Entrega ou não entrega. Se você entregar a sua vida a Deus, garantido. Mas se você não entregar a sua vida a Deus, perdeu. Por quê? Porque, para concluir, Jesus Cristo voltará. Sabia dessa? Ele voltará. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais como bebezinho, não. Ele não vai voltar mais como um nenenzinho deitado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Tem gente que pensa que manjedoura é o pequenininho, um berço. Não, manjedoura é o pessoal aí da roça sabe o que é. É um tacho onde se coloca comida para os animais.
É um tacho onde se coloca comida para animal comer, espalhas, né? Tem um nome próprio, agora não me lembro qual é o próprio nome, né? É coxo, né? Não sei. Não sei qual é o nome. Mas Jesus Cristo não vai voltar assim. Diz o texto que quando ele voltar, lá em João capítulo 10, versículo 27 e 28, ele diz que quando ele voltar, ele vai separar as suas ovelhas dos bodes. Ele vai separar as pessoas que entregaram suas vidas a ele, para si, e aqueles que não quiseram, ele vai separar como bodes para o fogo eterno, que não foi preparado para os homens, mas sim para Satanás e seus anjos. Então você que não crê em Jesus Cristo, que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que não permitiu que ele esteja em você, você vai sofrer a destruição, o sofrimento que está previsto para Satanás e seus anjos. Olha que coisa terrível. Você, ser humano, sofrendo na mesma medida e proporção que Satanás e seus anjos. Isso mostra como Deus nos ama. Ele quer tirar desse futuro daqueles que estão sem Ele. Por isso ele diz que quando Ele voltar, e Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, conheço elas, conheço todas elas, pelo nome. E quando eu chamo, elas vêm. Quando eu chamo, elas me seguem. E Ele, quando voltar, Ele vai simplesmente separar. Vai chamar você, que é a ovelha dele, e vai separar aquele que não é, e dirá para esses que são seus, que um dia abrir seus corações para que ele pudesse estar em suas vidas, o Emanuel, dentro das suas vidas. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o céu que está preparado desde a fundação dos tempos. Olha que coisa linda. Aí, cadê o Dalton? Aí, Dalton, não tem mais problema de regência, não tem mais problema de músicos que erram, né? que desafinam, não tem mais problema, não tem mais dor de cabeça. Olha só que coisa bacana. Não tem mais nada, vai ser um coral perfeito na glória. Mas os bodes, aqueles que não são de Cristo, ele dirá simplesmente assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno, sofrimento eterno, porque vocês não quiseram me aceitar. Não posso fazer nada. É a escolha do homem. Ele já fez essa parte. Basta você crer, aceitar. Isso o coral cantou várias vezes aqui, não foi? Não cantou ou não cantou? O Emanuel, Deus conosco. Podemos ouvir mais uma, Dalton? Tem mais uma? Pode cantar mais uma? Quando o coral estiver cantando, pense nisso. Pense nesse detalhe. Você já entregou sua vida a Deus? Você já fez com que Deus fosse realmente valer o seu sacrifício em que deu a sua vida para que você tenha vida eterna? Se você não fez isso, aconselho que você o faça antes que ele volte, porque ele falou que vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que estarão com ele vão subir para o céu, mas aqueles que não querem, infelizmente, serão condenados. Para isso nós estamos aqui reunidos, cantando e louvando a Deus todas essas coisas que nós estamos fazendo. Irmão Dalton, obrigado.